o que a Justiça decretou ontem lá em Campinas, o TRT. Foram 12, me parece, desembargadores, juízes, enfim, que decretaram realmente, vamos dizer, o abuso da greve dos servidores públicos aqui em Araraquara. Quer dizer, os servidores públicos do município. Luiz, como é que a imprensa está comentando hoje o fato, hein? A repercussão é bastante intensa, Madalena. O Tribunal Regional do Trabalho considerou abusiva a greve dos servidores municipais de Araraquara e determinou que as atividades do funcionalismo retornem hoje à normalidade. Segundo a prefeitura, o TRT estabeleceu também uma multa diária de R$2.000 ao sindicato dos servidores municipais. A penalidade será cobrada desde 11 de maio, quando o liminar previa a manutenção de 40% dos servidores em cada função. Os recursos vão para a Santa Casa da cidade. Outra imposição do TRT, segundo a prefeitura, é a cobrança de multa diária de R$10.000 a partir de hoje, se o Sismar não cumprir a determinação. Trabalhadores que aderiram à greve terão os dias parados descontados, segundo o secretário de Negócios Jurídicos, Ricardo Santos. Tá, e eu tô com o Ricardo Santos aqui no ar, né? Ô Ricardo, se confirma essa informação ou existe a possibilidade aí de uma negociação, né? Com os funcionários que ficaram parados? Será descontado realmente? Como é que a prefeitura vai agir a partir desse momento que a greve foi decretada abusiva? Bom dia, doutor Ricardo Santos. Bom dia, Madalena, bom dia aos ouvintes. Realmente as informações aí transmitidas pelo colega realmente são reais. Essa foi a decisão do TRT ontem, né? E a posição do município desde o início, quando a gente solicitava ao servidor que retornasse ao trabalho para que a gente pudesse se negociar, mas que não atrapalhasse a população, não foi atendida. E em respeito, que a gente vem falando desde o começo, aqueles servidores que não aderiram à greve, não seria justo agora que a gente tenha uma decisão judicial que determina o desconto, de você não descontar em detrimento daqueles que continuaram trabalhando. Então a posição nossa realmente é para descontar. Agora, esse desconto, ele é feito parceladamente, ele é feito de uma vez só? Como é que vocês administram uma questão como essa? O desconto em si, inicialmente é para ser feito numa vez só. Agora, nós vamos ter uma reunião com o prefeito e talvez pode-se ter uma outra situação, mas inicialmente, pela lei e pela determinação da decisão ontem, o desconto é numa única vez. Tá aí, portanto, né? Então agora parece que os funcionários têm o compromisso, né? De retomar hoje as atividades, porque senão o sindicato terá aí uma multa de R$10.000 por dia, né? E parece que vai haver, né, Luiz, uma reunião hoje do sindicato para colocar o assunto em discussão. Eu creio que não tem outra saída a não ser voltar realmente, porque uma multa de R$10.000 por dia arrebenta, quebra qualquer sindicato, né? Sem dúvida nenhuma, vai ser colocada, né, numa assembleia que já deve daqui a pouco estar acontecendo na Praça Pedro de Toledo, apenas para apresentar oficialmente a categoria, né, a decisão da Justiça, e aí a categoria vota quase que simbolicamente. Eu acho que não haveria nem necessidade, né, de ficar mais um dia parado, né? Tá certo ou não? Então, mas talvez já volta imediatamente. Não, porque o próprio sindicato, né, que quando ele convocou os funcionários para a greve, ele usou de rádio, jornais para convocar os. Então, hoje deveria voltar à tona e dizer o seguinte: olha, em função da Justiça ter considerado ilegal a greve, todos os funcionários devem voltar porque, infelizmente, não deu certo o movimento, né? Parece que havia aí. Agora não é o Madalena, está dizendo a você, Luiz, né, Nancy? Porque o pessoal julga, né, que nós estamos aqui defendendo ou protegendo a prefeitura. Não temos nada disso, não. A gente coloca a situação sobre a mesa, tá certo? O jornalista ele tem a obrigação de fazer uma avaliação, fazer uma consulta, dizendo, olha, vamos ver como é o salário em São Carlos, uma cidade idêntica, Araraquara, Catanduva, vamos ver como é que é, se Araraquara está defasado. Então aí a gente toma uma posição. Se tiver defasado, fala, olha, prefeito, me desculpe, mas está na hora de se fazer um reajuste, né? Se Catanduva está assim, se São Carlos está assim, nosso orçamento é mais ou menos idêntico, por que não se pode fazer o mesmo trabalho aqui em Araraquara? Tá certo? Mas não é assim. Então a gente percebe que o mercado, quer dizer, existe um equilíbrio de mercado. Você não pode pagar mais do que certamente tem o mercado, outra coisa, não tem como a gente se posicionar contrariamente à população, que no final das contas quem acaba pagando o preço alto por tudo isso é a população, aquela, principalmente a mais carente, aquela que depende
basicamente dos serviços que são prestados pelos servidores da prefeitura. Então, quer dizer, não dá para você se posicionar a favor desse tipo de greve contrário à população. Reconhecemos os direitos que a categoria tem, mas você tem outras maneiras, tem que se criar outro modelo, outra maneira de se brigar por aquilo que você acredita, aquilo que você defende, sem prejudicar a população. Agora, Ricardo, você que é advogado, né, pode nos esclarecer também, né, a nossa ignorância e a ignorância de quase todos, né, com respeito a uma questão como essa. Agora, existe a possibilidade do sindicato, do Sismar, recorrer, tá certo, ao superior, né, para dizer, para ter a certeza de que a greve realmente está sendo considerada ilegal. Se acontece isso, o que pode ocorrer, hein? Não, existe a possibilidade, sim, do recurso, mas, assim, a gente entende pela votação, né, porque foi praticamente 10-2, a mudança da decisão é muito difícil. E não é novidade para ninguém que um recurso, o tempo, né, de julgamento é longo. Então, manter, vamos dizer, uma situação como está nesse momento, seria assim, loucura. Então a gente entende assim, que eu imagino até que o sindicato deva fazer o recurso, mas assim, volta-se o trabalho normal, vai ter o desconto, isso não se discute, e amanhã, lá na frente, caso tenha uma decisão favorável que mude essa atual, que eu não acredito, os dias que foram descontados serão ressarcidos. Só isso. Tá certinho. Tá aí, portanto, né, a palavra do Ricardo Santos a respeito de uma questão como essa, né? Que a greve foi realmente considerada ilegal. Tá certo? Agora, deixa eu aproveitar. Tá aí, o Valdir tá aí? O Valdir tá aí? É o presidente do Sismar, né? O Valdir, diante dessa decisão judicial, independente, porque a nossa posição, como jornalista, você sabe, você conhece, antes de tomar essa posição, eu digo, Valdir, que a gente analisa também, porque se a gente percebesse que houvesse uma defasagem fabulosa, nós estaríamos aqui defendendo, logicamente, os interesses dos funcionários, mas não é isso que está acontecendo com o salário dos funcionários da prefeitura. O Valdir, como é que você vê essa decisão e qual que vai ser a postura a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Madalena, todos os ouvintes, toda a sua equipe. Bom, a visão nossa sobre a decisão do tribunal naturalmente que ela não foi aquela que a gente está acostumado com decisões judiciais com relação a conflitos de greve. O tribunal não foi por maioria, foi por maioria, não por unanimidade, não foram 12 votos, nem 10-2, como foi dito aí pelo Dr. Ricardo. Houve um grande debate, foi o julgamento mais longo da tarde de ontem. Infelizmente que o voto que seria decisivo a nosso favor foi o último, então não teve condições de fazer mudança de voto com os demais, mas assim, cabe o recurso, até porque ontem ficou estabelecido, depois a gente pode até fornecer o áudio de toda a audiência, eles criaram um novo critério justamente no nosso movimento. Eles acabaram instituindo uma forma de avaliar o que é atividade essencial, como no Jardim Paulistano, no posto que foi colocado isso, várias vezes, e a gente sabe que um serviço de posto de saúde é trabalho eletivo, nunca levou ninguém a óbito a falta do trabalho num posto de saúde. Existe uma crise estrutural na rede básica de saúde e nem por isso ninguém nunca veio a óbito por conta disso. A atividade essencial é aquela que o não cumprimento acarreta prejuízo irreparável à sociedade. Não é o caso, por exemplo, se fosse uma UPA, um pronto-socorro, uma emergência da Santa Casa, a gente fez essa avaliação e nessa decisão eles entenderam de forma diferente. Por isso que eu queria justamente rebater uma fala do Dr. Ricardo aí, que a autorização para o desconto dos dias foi concedida nessa decisão, mas ela entra no recurso. E uma vez que a gente recorre, o efeito é suspensivo, ele não pode fazer desconto dos dias. Então vai travar-se uma outra briga judicial aí, porque ele vai estar fazendo um ato sabendo que legalmente não está autorizado. Ele fazendo desconto com o recurso no TST, naturalmente ele vai estar ferindo um direito dos trabalhadores e sem salário, naturalmente que a gente pode de repente fazer uma nova insurgência contra o município, não é o que a gente pretende, mas naturalmente que a gente não pode aceitar que o Dr. Ricardo, um advogado, fale que vai fazer desconto sabendo que a situação ainda está sob júdice. A decisão naturalmente a gente vai recorrer, porque muita gente ficou horrorizada ontem lá vendo o tribunal decidindo contra trabalhadores. Muita gente manifestou dessa forma lá. O debate foi muito bom lá e a gente tem convicção de que a gente reverte isso no Tribunal Superior do Trabalho.
Era isso basicamente, viu, Madalena? Tá aí, portanto, a manifestação, né, da prefeitura e do sindicato. Agora, a nossa posição, eu sei que pode não agradar o Valdir, os funcionários, né, que estavam em greve, mas sinceramente me parece que nós temos que fazer uma revisão completa, né, dos conceitos, talvez aí melhorar não só o salário dos professores, né, do pessoal da saúde, mas eu acho que de todos os funcionários, de todo o trabalhador brasileiro, né? Nós precisamos realmente melhorar, as pessoas precisam, sabe, ser mais valorizada, mas enfim, o que tem que ser feito na verdade, um reestudo da valorização de todo o trabalhador no Brasil. Tá certo ou não? Então, de repente, não é aquilo que a gente está observando com referência à questão salarial, né? Sem dúvida nenhuma, que essa discussão seja estendida, prolongada, permanentemente, não apenas, né, no momento da discussão, do período lá de discussão salarial, que essa discussão se dê com a prefeitura, né, com o departamento jurídico ao longo de todo o ano, todo o processo, né, a valorização do funcionário público, que ações podem ser feitas, a qualificação desse funcionário, ou seja, é um conjunto de ações podem ser prolongadas, não apenas esse momento da decisão, da data base, que realmente complica demais as coisas. É revoltante, e agora eu, por exemplo, digo a você que um prefeito, por exemplo, ele acaba sendo refém do sistema político que nós vivemos, né, Fernando? Porque hoje, você, de repente, para se eleger prefeito, para se eleger governador, para se eleger presidente da República, você tem que fazer coligações, porque esse é o sistema político que nós temos no Brasil. E ao fazer coligações, então você se compromete com vários partidos. Porque se não fizer coligação, o próprio Lula dizia, né? Não serei mais candidato a presidente, quando ele perdeu 2 vezes do Fernando Henrique Cardoso e um do Collor, se não tiver coligação. Então, quer dizer, você perde a raça pura. Então você tem que começar a fazer concessões. Olha, o partido tal me apoiou, então eu tenho que arrumar aquela secretaria para ele. Aí o presidente do partido diz, eu quero que ponha aquele cara lá, mas ele é vagabundo, ele não sabe trabalhar, mas ele é um grande, um fiel militante do meu partido, e coloca lá. E vai tomar conta do funcionário público. Você percebe ou não? Tá? Então, tem muita gente competente, sim, indicada politicamente, mas tem um bando de gente também que não serviria realmente para varrer o chão, com todo respeito aos varredores de chão. Então, na realidade, isso tem que mudar, porque olha, foi o que eu comentei no começo do programa, eu jamais aceitaria ser servidor público, porque de repente vem um mequetrefe, um Zé Bundinha, vem lá e vai mandar no meu trabalho. Você percebe? Então, me desculpe, mas eu acho que tenha que mudar o sistema. Tá Sem dúvida, você imagina aquele funcionário de carreira, anos e anos, né, se formou para aquilo, atua naquele setor, conhece profundamente aquele segmento, aí de repente, a partir de um 1º de janeiro qualquer, passa a ser comandado por alguém que não tem a mínima afinidade para a área.